Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Estamos aqui no canal Cid Charles para que possamos levar até vocês mais algumas informações a respeito da autobiografia de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que na era Minas Gerais foi conhecido por vários nomes. Os principais, dentre eles, João Teixeira Lima, Antônio Teixeira Lima e, por último, ao falecer, antes de falecer, melhor dizendo, tirou seus documentos, por exemplo, a carteira de fundo rural de sua aposentadoria, como Antônio Maria da Conceição. Eu quero começar cumprimentando, certamente, o neto mais próximo de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e de Maria Gomes de Oliveira, Maria de Ideia, a Maria Bonita, que mora em Juazeiro do Padre Cícero, nosso querido amigo Francisco Ferreira da Silva. Eu aqui cumprimento com um abraço em toda a família e muito obrigado pela amizade, mesmo à distância, mas eu fico muito grato. Mas vejam só, essa semana eu fui tomado de uma surpresa maravilhosa. Veja, na quarta-feira, mais precisamente no dia 22 agora de março, retomou as suas atividades no seu canal O Contraditório, o nosso querido Rico Inglês, a quem eu tinha feito inclusive uma homenagem na semana passada, hoje completa 8 dias, pelo reconhecimento do trabalho que ele vem fazendo em benefício do povo nordestino e brasileiro, mostrando toda a controvérsia, todo o contraditório e as verdades embutidas ao longo da história. Então veja só, fui também surpreendido ontem, quinta-feira, pela doutora Verluce Ferraz. Esse nome Ferraz me faz lembrar dois amigos que começou como dois colegas de sala de aula e se tornamos amigos. O Márcio Ferraz e o seu irmão Marcos Ferraz. Em 1978, quando eu estudei no Colégio Cardeal Arco Verde, na cidade de Arco Verde, cidade onde eu nasci, em 1978 eu estudei lá no Colégio Cardeal Arco Verde. E no segundo científico, na nossa turma, tinha dois irmãos que estudavam comigo na mesma sala, o Márcio Ferraz e o Marcos Ferraz, a quem naturalmente, creio eu que sejam parentes muito próximos da doutora Verluce Ferraz. Era uma turma bonita, simpática, talvez a turma mais importante, uma das mais importantes que passou ali pelo Colégio Cardeal Arco Verde. Quero inclusive abraçar toda essa minha turma, quem se lembra de Cid Charles do Baiano. Aqui estou eu com o meu canal e defendendo essa tese escrita pelo fotógrafo e escritor mineiro Geraldo Aguiar, que escreveu, e isso, graças a ele, nós estamos tendo a oportunidade de, aos poucos, ir mostrando a verdade que está inserida em seu livro. Essa semana, quarta-feira, dia 22, o Rico Inglês trouxe à tona um relatório, ou seja, um documento, que foi feito. Esse documento ele foi naturalmente concluído e publicado 5 dias úteis após o 28 de julho de 1938. Foi formada uma comissão acadêmica de estudantes de direito da Faculdade de Direito de Recife. Essa comissão, composta por vários acadêmicos e autoridades, teve inclusive como padrinho, podemos dizer assim, José Albuquerque Lucena Maranhão, o coronel Lucena, um coronel que comandava o tenente João Bezerra lá em Alagoas. E essa comissão, a gente não sabe por que aí essa participação do coronel Lucena, mas de qualquer forma, vamos para frente. Essa comissão teve o intuito de ir até a grota. Tem uns que falam gruta, outros que falam grota, mas vamos lá, a Grota do Angico, em Poço Redondo, Sergipe, para fazer uma, sindicância, ali uma varredura, um levantamento do que de fato aconteceu lá na Gruta do Angico com aquele teatro que foi montado ali e teve como escolhido de
cometer a impostura o tenente João Bezerra. O tenente João Bezerra comandou a sua volante, foi ele o chefe dessa impostura toda, porque ali todo mundo sabia o que ia acontecer, como aconteceu. Então veja só, essa equipe, essa comissão chegando lá em Angico, já recebeu a notícia de que ali não se encontravam mais corpos, que esses corpos já tinham sido enterrados. Ora, senhoras e senhores, enterrado como assim? Por que as cabeças foram expostas inicialmente em Piranhas e depois em outros lugares, até chegar no Instituto Nina Rodrigues em Salvador, e ficou uma temporada? Depois foi como é que se diz, solicitado e autorizado para que essas cabeças fossem enterradas. Por que pessoas tão importantes não quiseram fazer como é que se diz, não é bem uma pesquisa, mas um levantamento não só cadavérico, mas uma necrópsia bem feita, um laudo cadavérico bem feito, para saber se aqueles corpos realmente pertenciam às cabeças que tinham sido expostas ali naquelas escadas que foram montadas próximo à prefeitura de Piranhas, em Alagoas. Então veja só, o Dr. Lages Filhos, que é a autoridade da época do Instituto Médico Legal de Alagoas, disse claramente que aquela cabeça, infelizmente ali, ele não disse abertamente, mas ele deu a entender que aquela cabeça supostamente atribuída de Lampião e de Maria de Ideia a Maria Bonita, que não se confirmava esse fato, porque tinha muitas incongruências, coisas que poderiam ter sido feitas se tivessem resgatado esses corpos e levado esses corpos para fazer a identificação com as referidas cabeças, para saber se esses corpos realmente eram daquelas cabeças que estavam ali expostas, naquela escadaria que foi montada em Piranhas. Pois bem, esses corpos, segundo, foram enterrados. Mas você já imaginou que quantas mentiras ao longo desses anos vêm sendo contadas? Alguns historiadores contaram, inclusive em seus livros, que esses corpos foram arrastados pelas águas do riacho, que levaram esses corpos até o Rio São Francisco, onde esse riacho desembocava, ou seja, e que esses corpos sumiram. Então sempre foi trazido em algum livro de algum escritor uma história diferente da outra. Mas aí é onde eu quero chegar. Preste bem atenção. Vocês se lembram do meu primeiro vídeo, que eu trouxe o título dizendo Lampião não morreu em Angico? Essa comissão, mais do que nunca, informa uma conclusão de que, na verdade, não era o que os historiadores vêm trazendo ao longo desses anos, o que aconteceu ali. Então, comprova a nossa tese, trazida por Geraldo Aguiar, fornecida pelo próprio Lampião, seu João Teixeira Lima, e posteriormente Antônio Maria da Conceição, contando sua autobiografia, e Geraldo Aguiar passou para o seu livro, e eu venho sustentando de que aquilo realmente não aconteceu, como diz também o Rico Inglês. Lampião não morreu em Angico, bem como sua companheira e outros cangaceiros muito famosos. Para diante, vocês vão saber mais um pouco. Mas agora é o seguinte, veja só, eu vou trazer um trecho de uma entrevista dada pelo advogado e policial civil Vanderlei, à historiadora Aglaé Lima de Oliveira, no seu livro Lampião. Preste muito bem atenção o que ele diz, porque ele participava, ou melhor, ele participou dessa comissão de acadêmicos e autoridades que vieram do Recife para fazer esse levantamento, essa vistoria, essa fiscalização, como de fato aconteceu as coisas em Angico. Então ele vai falar agora, ou seja, a Aglaé Lima trouxe em seu livro, e nós vamos mostrar agora através da nossa assistente Tailane Ferreira, que vai ler um trecho dessa entrevista.
e vocês vão prestar atenção o que na época aconteceu, o que foi que aconteceu na época por conta dessa entrevista. Vejam só, senhoras e senhores, se Geraldo Aguiar não esteve sempre certo e continua certo em seu livro. Por isso que eu estou sustentando essa tese. Vamos então à parte do texto do livro Lampião, da historiadora Aglai Lima de Oliveira. Estudiosos do cangaço e historiadores sérios igualmente põem em dúvida a história ainda oficial. No citado livro Lampião, a historiadora Aglai Lima de Oliveira traz o depoimento do advogado Vandenkolk Vanderlei, da Polícia Civil de Recife e pesquisador do cangaço. Ele não admite que Lampião, ágil, desconfiado e esperto, mentor de fugas espetaculares, pudesse ter vacilado a ponto de deixar ser pego nas condições em que se conta, ainda mais considerando que o bando dormia sob a vigilância de cães adestrados e de sentinelas. Curioso é que João Bezerra, que já havia sido promovido a capitão, por afirmar que tinha matado Lampião, ciente da entrevista dada por Vandenkolk, endereçou uma missiva a ele, mandando calar a sua boca. Que curioso, né? Na época dessa entrevista, tão logo o já promovido capitão João Bezerra manda uma missiva para o advogado e policial judiciário Vandenkolk Vanderlei, que ele calasse a sua boca. Ou seja, o que na verdade o capitão João Bezerra queria com essa intimidação ao nobre advogado, que esteve com uma comissão, essa comissão acadêmica, lá de Recife, da Faculdade de Direito, em Poço Redondo, lá no Angico, na Grota do Angico. Ele foi claro para a historiadora Aglai e dizer o seguinte: jamais isso iria acontecer. Lampião, estrategista, esperto da maneira que era, iria jamais deixar ser batido da forma que foi levado à tona essa história, que na verdade não passa de uma farsa. Lampião era munido de uma experiência muito grande, tinha seus cachorros, quase todos cangaceiros tinham um cão de guarda bem treinados, bem adestrados. O de Lampião, por exemplo, o cachorro Guarani era muito bem adestrado, e jamais isso aconteceria. Então a gente vem trazendo e batendo em cima dessa tese, mas até hoje, eu creio, por conta de não ficarem desmoralizados, aquelas pessoas que acreditaram na mentira, na farsa que foi montada pelas autoridades da época, a mando do governo novo, do governo de Getúlio Vargas, não querem chegar à conclusão que essa história não cabe mais, de que Lampião e Maria Bonita foram mortos em Angico. Eu disso, continuo afirmando e digo mais para vocês: vamos caminhar em cima dos fatos. Preste bem atenção. A Verlúcia Ferraz chamou a atenção sobre esse relatório e também sobre um fato interessante, de que o médico legista do Nina Rodrigues, o senhor Lamartine, não sei se continua vivo ou não, só sei que era médico legista ali do Nina Rodrigues em Salvador, deu uma afirmação, ela mesmo diz que não sabe se ele assinou ou não um laudo atestando de que eu inclusive vi um vídeo desse, de que aquelas duas cabeças, um crânio que tinha ali, que era o de Lampião e o outro de Maria Bonita. Ele já começou errando em se pronunciar dessa maneira, porque Maria Bonita só veio aparecer, só veio entrar em cena após o fim do cangaço. É como diz a Verlúcia Ferraz, ele teria que ir em Serra Talhada, na igreja que o Virgulino Ferreira da Silva foi batizado, pegar o seu batistério, ir num cartório, pegar uma cópia da certidão de nascimento, para que ele pudesse ter certeza e aproveitar que ele sabia dos corpos que tinham sido enterrados e poder solicitar uma exumação para comparar alguns esqueletos com aqueles crânios, com aquelas cabeças. Ou aproveitar os próprios crânios, aquelas próprias cabeças que ele se refere como de Lampião e de Maria Bonita,
e fazer um teste de DNA com a Expedita, um teste de DNA com Francisco Ferreira, porque eu acho que nessa época, não sei se João Ferreira ainda estava vivo, quando ele fez esse laudo afirmando que aquelas duas cabeças que estavam ali sendo mostradas no Nina Rodrigues, que eram de Lampião e Maria Bonita. Olha, eu estou com Verlúcio Ferraz. O que eu creio que aconteceu, na verdade, senhoras e senhores, é que houve, né, uma aproximação muito grande, e dessa aproximação muito grande se criou uma amizade muito grande de Vera Ferreira, filha de Expedita Ferreira Nunes. Eu vi um vídeo de uma intimidade muito grande, de uma amizade muito grande, deles dois conversando ali, coisa e tal. Não me lembro que canal foi, mas que esse vídeo rodou aí nas redes sociais. Isso sim rodou. Como se fossem grandes amigos, velhos amigos. Então, o que a gente pode tirar dessa afirmação do legista Lamartine com essa amizade? Que interesse teria essa amizade tanto assim e esse acompanhamento, né, dessa pessoa junto a esse médico para saber o resultado da análise que ele fez naqueles dois crânios, naquelas duas cabeças? Então, o mais fácil, correto, seu Lamartine, era ter feito um teste de DNA, pegar o material aí das duas cabeças, dos dois crânios e fazer. Com a Expedita, que diz que é filha de Maria Bonita e Lampião, ou se o João Ferreira estivesse vivo nessa época, o Brasil todo já teve conhecimento de que ele também se apresentou e houve exame confirmando em 94 nos Estados Unidos. Mas, na verdade, é que essa história lampiônica, da saga lampiônica, tem deixado muita gente de cabelo em pé. Eu costumo dizer que foi um novelo bem enrolado e que as pessoas não querem acreditar no contraditório. Eu digo, Lampião não morreu em Angico, afirmo a tese de Geraldo Aguiar. Rico Inglês diz em seu livro que Angico nunca aconteceu. E a gente vai vendo a cada dia surgindo fatos, evidências do que a gente vem defendendo desde 2019. Eu quero inclusive dizer o seguinte: parabéns em memória Geraldo Aguiar. Quero aproveitar e abraçar a viúva, dona Edna Aguiar e os seus filhos. O Geraldo ter sido a pessoa escolhida, naturalmente, pela força de Deus, para que alguém pudesse escrever a sobrevida de Virgulino Ferreira da Silva de Lampião, que está enterrado em Minas Gerais. Por que essas pessoas que se dizem parente nunca se manifestou? Vamos então, gente, vamos entrar na justiça, vamos pedir um juiz para liberar uma exumação desse corpo do senhor Antônio Maria da Conceição e fazer um exame de DNA. Mas vocês sabem que isso não vai acontecer. Sabe por que não? Por conta do resultado. Vocês se lembram do primeiro resultado que foi feito em São Paulo com a Expedita, com João Ferreira e com uma irmã de Maria Bonita e uma irmã de Lampião? Quem não conhece é só ver o vídeo nosso da semana, me parece, retrasada ou passada, retrasada. Vocês vão poder ler. Agora, em 1994 foi feito um exame nos Estados Unidos e esse exame confirma que João Ferreira da Silva, o João Peitudo, que morreu no ano de 2000, aos 62 anos de idade, é filho do casal. Então, nós ainda temos muita água ainda para passar embaixo dessa ponte. Por enquanto, eu quero aproveitar para parabenizar mais uma vez o Rico Inglês por trazer à tona esse documento. Olha, quem quiser saber a história do que aconteceu em Angico de verdade, é só ter aproximação por algum presidente da República que queira buscar lá nos porões do palácio o que está escrito e guardado a 7 chaves sobre o desfecho de Angico que aconteceu
em Angico para Lampião deixar o cangaço. Eu sempre venho batendo nisso aí. E apareceu esse documento dessa comissão acadêmica da Faculdade de Direito de Recife, que comprova que existem vários documentos escondidos que poderão chegar à história de que a gente vem defendendo. Então eu quero aqui, nesse momento, dizer a vocês que, quem sabe, em breve a gente não possa ter respostas mais positivas e mostrar que Geraldo Aguiar esteve certo ao conviver 7 meses com o seu João Teixeira Lima, posteriormente Antônio Maria da Conceição, onde ele, Lampião, pôde passar para Geraldo Aguiar parte da sua vida e pediu que fosse revelado esse livro somente após a sua morte. E aí Geraldo Aguiar respeitou. Então logo ele morreu, Geraldo Aguiar começou um trabalho de aprofundando ainda mais, para poder ter certeza de que tudo aquilo que o senhor João Teixeira tinha dito para ele demonstrasse e comprovasse que realmente era o verdadeiro Lampião, que morou em São Francisco e que faleceu em Buritis de Minas. E que a dona Maria Teixeira de Lima também era a Maria Gomes de Oliveira. Então, minha gente, eu quero aqui agradecer, mandar um abraço aí para o Rico Inglês, para a doutora Verluce Ferraz e a todos os amigos que nos acompanham. Um abraço especial, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.